Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Hoje é o nosso segundo dia de jejum. Nós estaremos compartilhando, fazendo a leitura literal do livro daqui a pouquinho. Então eu quero te convidar a participar conosco desse tempo e vir conosco todos os dias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o seu like, fale algo conosco aí, coloque uma mensagem aí, diga que está junto conosco, amém? Nós vamos começar e eu quero te convidar a viajar conosco neste tempo, neste propósito de 21 dias. Hoje, faltando apenas 20, mas venha conosco. Se você ainda não começou, não tem problema. Comece. O Senhor vai marcar a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós estamos no segundo capítulo do nosso livro, nosso jejum de 21 dias. O tema do capítulo de hoje é a grande pérola. E eu queria fazer uma oração com você. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais um dia pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e tem suprido-nos nos mínimos detalhes. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Que o Senhor possa nos conduzir em vitória neste dia. Abre o nosso entendimento para que nós possamos perceber, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você que tem o seu livro, você acompanhasse a leitura aí comigo. Você que não tem o livro, você acompanha aí. Como eu disse, o tema de hoje é a grande pérola e tem um texto da palavra de Deus de Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 23. Colossenses 1, do 3 ao 23, o texto diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos da parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, aleluias, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, quer sobre a terra, quer sobre nós, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé e alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda a criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém?
Glória a Deus, aleluias. Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao 23. Então, esse é o texto de Paulo e nós vamos compartilhar um pouco, como eu já disse no início. O tema de hoje é a grande pérola. Estamos no segundo dia do nosso jejum. Você que está aí conosco, você que vai ouvir, assistir. Pastor, eu fiquei sabendo de jejum agora, posso participar? Pode participar, o jejum é importante. Compartilhei no culto de domingo, que houve um momento na vida dos discípulos e de Jesus, onde havia uma família que estava passando por um momento muito difícil, havia alguém endemoniado naquela família, e os discípulos tentam expulsar aquele demônio e não conseguem, e Jesus vai lá, expulsa aquele demônio, repreende aquela casta de demônios, e os discípulos perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus disse para eles: existem certos tipos, esta casta de demônio só sai com oração e jejum. Então entende, irmãos, este é um tempo de nós orarmos, de nós jejuarmos, de nós buscarmos a presença do Senhor. Deus quer trazer liberdade, Deus quer curar, Deus quer trazer, como diz o tema do nosso livro, a presença dele para a sua casa. Amém? Então vamos compartilhar um pouco sobre o livro. Já sabemos que Jesus é o Senhor da glória, como nós ouvimos ontem. Jesus não é o gênio da lâmpada, aquele que quer apenas resolver os seus problemas, aquele que não quer apenas atender os seus 3 pedidos mais importantes, não. Jesus, ele é o Senhor da glória. Mas ele é muito mais do que isso. Vamos olhar mais perto essa questão. No texto acima, o apóstolo Paulo diz que desde o dia que os colossenses ouviram o evangelho da graça de Deus, algo poderoso aconteceu no meio deles. Eles despertaram a fé e o amor para com os irmãos por causa da esperança que o evangelho da graça de Deus gerou no coração deles. Ao saber disso, Paulo começou a orar incessantemente por eles, para que essa nova forma de viver fizesse crescer, fortalecesse e alicerçasse os irmãos daquela igreja. Os pedidos de Paulo para os colossenses são muito reveladores da vida cristã. São pedidos, mas ao mesmo tempo são ensinos para a vida deles e de todos nós, filhos de Deus. Ele começa pedindo ou insistindo que eles deveriam viver de forma digna dessa nova vida. Ele explica que viver de forma digna é transbordar no conhecimento da vontade de Deus, aplicando-a no seu dia a dia, o que por sua vez agrada completamente a Deus. Você quer viver dignamente agradando ao Senhor? Essa é uma pergunta do escritor do livro para nós, que nós devemos pensar nela. Será que nós de fato queremos viver de forma digna que agrade ao Senhor? Se nós queremos, nós devemos viver a vontade de Deus. Essa nova forma digna de viver vai produzir fruto eterno dentro de você e à sua volta. Ele insiste que quanto mais você conhece o Senhor, mais transformado você se torna. Quanto mais fortalecido no Senhor, mais poder manifesto terá a sua vida. E quanto mais poder manifesto, mais agradecido você será. Você sabe que ser agradecido não faz parte da vida do ser humano de hoje em dia. Na verdade, hoje, como a Escritura já predisse há séculos, o ser humano é amante de si mesmo. Ele é o centro da vida e por isso todos devem servi-lo. Sua mentalidade é que agradecer por algo que alguém lhe fez é inimaginável. Afinal, isso é uma obrigação de todos à sua volta. Mas Paulo continua falando aos colossenses que não esqueçam de 2 coisas muito importantes nessa nova caminhada em suas vidas, as quais são a razão da perseverança e consistência da vida cristã. Primeiro, jamais esquecer o que Deus fez por eles. Aleluias! Fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor do Deus vivo. Glória a Deus! Glórias ao Deus eterno por isso. Não estamos mais subjugados pelo diabo e agora fazemos parte de um verdadeiro reino. Isso se chama a obra do Calvário e é a maior expressão do amor de Deus para as nossas vidas. A segunda coisa é entender quem é o rei deste reino do qual agora fazemos parte. Do versículo 15 ao 22 do texto que nós lemos lá de Colossenses capítulo 1, Paulo começa a descrever quem é Jesus. É possível perceber simplesmente lendo o trecho da Bíblia que ele não é definitivamente nenhuma pitaia. Aqui fica claro a grande pérola, o brilhante, raríssimo e caríssimo,
a joia mais extraordinária do universo, Jesus Cristo. Aleluia! Se essa revelação não for internalizada, a vida cristã será sempre uma pitaia que você acostumou a comer, no entanto, acha sem gosto e sem graça. Quero abrir um parênteses para falar sobre a pitaia. O pastor Wilson, na introdução do livro, ele fala sobre esta fruta que a esposa dele ofereceu a ele. Ele não gostava, ele experimentou e continuou não gostando porque não gosta do gosto. Mas essa pitaia, ela tem algumas coisas boas, alguns nutrientes importantes para o corpo. Então, às vezes ele come, mas não porque gosta. E Jesus não é essa pitaia, né? Ele está traçando esse paralelo. Uma fruta que é necessária, mas que você não gosta. Não! O Senhor, Ele é maravilhoso. Se essa revelação não for internalizada na vida cristã, será como uma pitaia que você acostumou a comer, no entanto, acha sem gosto e sem graça. Essa sua nova vida será tão somente uma tampa que impõe limite ao que você gostaria de fazer, mas não tem coragem, por medo das consequências que isso poderia gerar na sua vida aqui e eternamente. Mas se essa revelação tomar conta de você, então você entenderá quando Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você desfrutará de tudo isso. A sua vida cristã será uma vida cheia de brilho, prazer e satisfação. Jesus disse que o reino de Deus é como um homem que colecionava pérolas, e tendo achado uma muito superior a todas as outras, esse homem as vende para adquirir aquela outra superior. Essa grande pérola é o rei do reino de Deus. Mateus 13, 45 e 46 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aleluia! Isso é mais que um entendimento, é uma revelação, é uma experiência, a experiência da grande pérola. Ninguém consegue permanecer no reino de Deus apaixonado, inspirado e firme sem que tenha tido essa experiência. Ninguém vai ter satisfação plena sem conhecer o Rei como Ele é. É dessa forma simplesmente porque o reino foi criado por Ele e para Ele. Ele mesmo insiste para que experimentemos dele e depois poderemos dizer se Ele é maravilhoso ou não. Ele é infinitamente mais do que qualquer coisa. Ele enche todas as medidas, sacia qualquer sede e mata qualquer fome. Essa é a diferença abissal entre os crentes satisfeitos e os vencedores dos que os que vivem de forma ainda superficial, em altos e baixos na vida cristã, querendo desfrutar dos sabores que o mundo apresenta. Quem o experimentou já fechou o cardápio dos sabores e cheiros da própria vida, e agora só quer o melhor, que é Jesus Cristo, a grande pérola. Normalmente pensamos que os ricos conhecem os melhores carros, as melhores comidas e possuem um gosto melhor para roupas e casas, por serem ricos e não terem limites para adquirir e experimentar as coisas. Quase sempre isso é verdade. Se os gostos dos ricos são mais refinados, imagine o gosto de Deus. Com certeza é refinadíssimo. Na verdade, é o gosto perfeito. Quando Deus olhou para Jesus aqui na terra e para nós, quando Deus olhou para Jesus aqui na terra e para nos dar um rumo, Ele disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A Ele ouvi. Se Jesus satisfaz completamente o gosto refinadíssimo de Deus, não atenderia também o seu e o meu? Claro que sim. Então precisamos experimentar aquilo que satisfaz 100% a Deus. Sinceramente, eu não creio que seja uma coisa boa ter uma opinião diferente da que Deus tem. Você já teve essa experiência? Se não, esta é a sua grande oportunidade. Busque-a com todas as suas forças. Não estou falando daquelas coisas que ouvimos falar e acreditamos. Estou falando do que os olhos veem, como aconteceu com Jó. Amém? E o desafio de hoje para você e para mim é: liste as pérolas que você tinha quando encontrou Jesus. Veja se algumas delas ainda concorrem com a grande pérola. Nesse caso, ore para enxergar melhor a grande pérola. Amém? Esse é o capítulo de hoje. Jesus, Ele é o mais importante. Ele deveria ser o mais importante da sua vida. Ele é a grande pérola. Sabe, muitas vezes as coisas deste mundo querem concorrer com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento com Jesus. Não permita que isso aconteça.
Não permita que nada dispute o lugar de Deus, o lugar de Jesus no seu coração. Às vezes nós queremos procurar Jesus apenas quando estamos com problemas, com dificuldades. Lembramos de orar apenas quando, como diz aí um ditado, o cinto aperta. Mas eu quero te dizer, pode ser melhor. Jesus é a grande pérola. E aquele que encontra deve jogar, deve vender, deve fazer qualquer outra coisa com as outras para ficar só com Ele. Sabe, esse é o tempo de nós avaliarmos. Será que o Senhor é o mais importante? Ou será que Ele é apenas algo que nós queremos nos satisfazer com o que Ele pode nos dar? Que nesses dias, que neste tempo, você esteja disposto a fazer da maneira correta. Que você esteja disposto a viver da maneira correta. E que você esteja pronto para desfrutar da presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Sabe, desfrute da presença. Desfrute do Senhor. De tudo que Ele tem para dar para você, para sua família, para sua casa. Esse é o tempo de Deus para mim e para você. Nós não podemos perder esta oportunidade. Amém? E eu quero te pedir que você coloque o seu pedido de oração aí. Quero te dar esses segundinhos aí. Coloque qual é a sua necessidade, da sua família. Quero orar com você. Tá? Se alguém enfermo, se alguém precisa de libertação, uma porta de emprego, coloque aí nos comentários aí o seu pedido de oração, para que nós possamos orar juntos aí em nome de Jesus, tá bem? Coloque seu pedido de oração aí, por favor. É isso aí. Se você, volto a dizer, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, dê um like, faça um comentário, compartilhe com alguém essas lives. Estaremos aqui nesses 21 dias compartilhando um capítulo do livro e também orando pelas necessidades. Quero orar com você nesta noite antes de encerrar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã. Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades. Eu apresento esses pedidos diante do Senhor. Eu oro pela cura, eu oro pela libertação, eu oro pela salvação, eu oro pela restauração das famílias, eu oro, Senhor amado, pela prosperidade, eu oro para que o Senhor venha guardar a vida de cada um, que nós possamos experimentar o favor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada um dos meus irmãos, que a graça e o favor do Senhor esteja sobre cada um. Guarda a vida, Senhor, livra de todo mal, alcança o coração, Senhor, muda a história, Pai, muda a história dessas famílias, Senhor, essa é a minha oração, Senhor amado, esta noite, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre de todo mal, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, deixe seu comentário, dê o seu like, compartilhe com alguém essa transmissão para que as pessoas também possam ouvir a palavra do Senhor e serem abençoadas em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.